E aí nós temos aqui versículo 34 do capítulo 8, onde Marcos diz, chamando Jesus, ok? Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes. Isto é muito importante a gente parar aqui logo de cara. Por quê? Porque, embora ele tenha chamado a si a turba, nós temos aqui, ao lado do subtítulo, que este trecho também é trazido por outros dois evangelistas. Mateus, que estava lá, foi testemunha, era um dos apóstolos, então ele ouviu de Jesus exatamente o que foi dito. Não vamos esquecer que Marcos ouviu de Pedro, que estava lá, certo? Já Lucas, que é outro evangelista que cita essa passagem, ouviu de Paulo, que também não estava lá. Então, aquele que estava ali realmente testemunhando presencialmente foi Mateus. Marcos diz que Jesus chama a turba para perto de si e os apóstolos e diz. Mas só que Jesus não diz para a turba, ele diz para os apóstolos que estão perto dele. Assim narra Mateus, ok? Mateus diz que Jesus fala com os apóstolos. É muito simples, porque para falar para uma multidão, Jesus teria que modular a voz dele para ser ouvido pela multidão. Não vamos esquecer que naquele tempo não tinha microfone, não tinha nada disso. Mas Jesus tinha uma capacidade de levar a sua voz até o último da multidão para que tudo que ele dissesse fosse ouvido pela multidão. Não foi esse aqui o caso. Então, vejamos aqui. Mateus 16, 24. Eu fechei, não devia ter fechado, mas fechei. Mateus 16, 24. 16, 24. Então, temos assim. Então, Jesus disse aos seus discípulos. Aqui, sequer Mateus diz que Jesus chama para perto de si a multidão. Tá? O que Mateus diz é, então Jesus diz aos seus discípulos. E antes, também, na passagem anterior, nada é dito sobre multidão, que foi exatamente a passagem em que Jesus admoesta Pedro, dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Então, logo depois, Mateus diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, isso nós vamos ver agora. Só para destacar, e a gente vai entender, mas por que isso é importante? Porque o que ele vai fazer, Jesus agora, é dizer aos discípulos como eles deveriam proceder, porque ele não ia estar ali. Foi o que ele disse na passagem anterior. Ele vai embora. E eles iam suprir a ausência dele, continuando a levar o quê? Os ensinos do Evangelho. Então, vejamos o que Jesus diz aos discípulos. Se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, e Lucas acrescenta, dia a cada dia. Não adianta nós, é aquela questão do crer e descrer, não é? Ter fé num dia, no outro dia já não tanto. É um desafio, porque o mundo, muitas vezes, nos incita a duvidar, nos incita até mesmo a negar que Jesus esteja no leme do barco que se chama planeta Terra, que seja o comandante, como os próprios apóstolos o chamavam, não é, de comandante, porque muitos eram pescadores, e este era o grau máximo de liderança que se poderia ter, não é? O comandante do navio. Então, nós fazemos muito esta comparação de que Jesus é o comandante que está no leme
do barco que se chama planeta Terra, e todos os marinheiros que somos nós, vamos ter marinheiros dedicados e vamos ter marinheiros indiferentes, quase se achando passageiros. Né? Quase, eu estou aqui só a passeio. Eu vim aqui para curtir o mar. E uma hora lá a gente vai descobrir que nós somos co-criadores. Não é? Que o Pai também necessita do nosso empenho para que o projeto que ele tem para todos nós, qual é o projeto? É o progresso. Não é? Tanto o mundo quanto nós progredimos. O progresso é uma das leis de Deus, mas que só vai se efetivar na medida em que haja trabalho, através do tempo, que resulte em progresso, porque se ficarmos todos sentados e chegar na hora do almoço e dizer assim, e aí, o que vamos comer? Quem fez a comida? E um olha para o outro e diz assim, eu pensei que fulano ia fazer, mas eu pensei que ciclano ia fazer, e ninguém come. Então, o progresso só vai se dar, os frutos só vão acontecer se nós cuidarmos e efetivamente nos comprometermos com este progresso. Não apenas o nosso, porque, vejamos, nem o grupo, nem o mundo progride se nós não estivermos aderindo a causas maiores. Se aderimos só à nossa causa própria, qual é o nome disso? Egoísmo. Estamos trabalhando só para mim. Eu estou trabalhando só para mim. Se eu estiver bem, o resto não importa. Como assim? Qual é a máxima que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E não ame a si mesmo e não ame o próximo. Quer dizer, estamos o quê? Não seguindo a lei de Deus. É exatamente isso que nós vimos antes, não é? Que não seguir a lei de Deus é que acaba nos levando a fazer escolhas o quê? Mas do mau uso do nosso livre-arbítrio e que transforma uma prova em quê? Expiação. Eu não quero ter expiação. Então, na hora de fazer escolhas, e vejamos que quando essa página aberta ao acaso, quando é falado da língua, olha o quanto, assim, mas tem que matar e roubar. Ele está falando do uso da língua, uma coisa que usamos diariamente, que chega ao nosso conhecimento, situações que podemos não concordar, criticar, e é natural em nós julgar, condenar, se possível, executar. Se eu pudesse, né? Por que eu digo é natural em nós? Porque nós ainda somos imperfeitos, isso sabemos que o somos, porque estamos num mundo de provas e expiações. Então, quer dizer, somos imperfeitos, ainda, porque a lei do progresso é uma lei a qual todos estamos submetidos. Mas cada um vai responder pelo seu ritmo, na medida em que vá aderir mais ou menos às leis de Deus. Por isso estamos aqui estudando o Evangelho, nós precisamos conhecer, não é? Tudo podemos, mas nem tudo, diz Paulo, nos convém. Nós podemos escolher o que quisermos, mas seremos escravos das nossas escolhas.